Então é isso, pessoal. Vamos lá. Boa noite. Receber aqui agora a nossa convidada especial de hoje, Silmara Rosalen, Sil para os mais próximos. Bom, primeiro, assim, é uma grata surpresa ter a Sil aqui. Recebeu o convite meio que em cima do laço e aceitou o desafio, né? Normalmente é em cima do laço, porque o dia é tomado de coisas para fazer no nosso trabalho ali, e ela passei o desafio e ela abraçou e trouxe um tema assim que é ultra pertinente para quem atua com ServiceNow. Vai falar de integrações, de arquitetura de integrações, que é um tema que a gente costuma tratar com pessoas sêniores, então vocês vão ter oportunidade, né, de ouvir sobre esse assunto. A Silmara, ela trabalha comigo aqui na CAP, então eu fico muito feliz quando eu consigo trazer alguém aqui da CAP. Tem outras pessoas que trabalham aqui, aí eu já deixo o convite para a galera, quem quiser e puder trazer um assunto, sintam-se convidados aí. A gente aqui, eu falo que é Open Mic, né? O assunto que vocês quiserem trazer, do mais simples ao mais avançado, vai ser bem legal para a gente. E a Sil começou a trabalhar com a gente aqui há não tanto tempo assim, mas eu participei do processo de seleção dela, quando ela estava vindo para cá, e ali no primeiro bate-papo, ela já tinha feito entrevista com várias pessoas, eu falei, não, mas ela vai vir para cá para o time que a gente vai atuar, então deixa eu bater um papo com ela. E, cara, assim, primeiro papo, a gente já, acho que o santo bateu ali, né? Eu já vi que era sucesso, né? E, cara, não tinha como ser diferente, o caminho foi esse, já chegou voando. Hoje ela é uma das pessoas de referência aqui no nosso time, é uma pessoa que manja muito de ServiceNow, né, e é o espelho ali para tantos outros que atuam dentro dessa squad. E aí a Sheila mandou o coraçãozinho, eu tenho certeza disso, Sheila. E é isso, então seja muito bem-vinda, tá? A casa é sua, fale o que você quiser, fique à vontade, e já deixo aqui o convite para você voltar quantas vezes você se sentir à vontade para estar aqui. Beleza? Com certeza, só me chamar que eu volto. Beleza. Então, gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, é a minha primeira aparição assim em público para todo mundo. Eu estou um pouco nervosa, confesso, mas vamos lá. Eu espero conseguir trazer um conteúdo de qualidade aí para vocês. Eu vou já colocar para apresentar aqui, e daí eu já falo um pouquinho sobre mim e a gente já vai vendo tudo aqui. Quando vocês estiverem vendo aí a apresentação, vocês me dão um toque. Já veio, Sil. Tá aparecendo. Perfeito. Então, como o Eric já comentou aí, eu trouxe o assunto para vocês sobre integrações. É um assunto que eu gosto muito. Eu sou dev de ServiceNow, mas eu já fui dev em várias outras linguagens na minha vida e já tive que fazer integrações aí em várias outras linguagens. Então, é um assunto que eu gosto bastante e que eu sempre estou procurando ali estudar e ver as novas tendências, o que tem de novo, principalmente agora voltada para ServiceNow. Então, é um assunto bem legal, e falar da arquitetura da integração em si é um assunto que a gente não vê muito por aí. Quando a gente vê alguém falando sobre integrações, a gente sempre vê a galera falando ali sobre mais a parte de desenvolvimento, né? Como desenvolver, o que é uma API, como transportar dados, mas raramente a gente tem alguma conversa sobre a arquitetura, né? O processo antes do desenvolvimento. Então, vamos começar. Bom, aqui eu montei um roteirozinho para mostrar para vocês o que a gente vai tratar hoje. Às vezes eu falo um pouquinho rápido, então se vocês perceberem que eu estou aumentando muito a velocidade, vocês podem me cortar e eu volto e a gente começa de novo ali o conceito. Mas a ideia de mostrar para vocês aqui hoje é mostrar um pouquinho de quem sou eu, né? Fazer uma apresentação aí para vocês. Mostrar alguns conceitos base sobre integração, são conceitos importantes para a gente entender o resto ali do assunto, e até chegar na arquitetura propriamente dita. Também vou trazer ali para vocês tipos de API que a gente tem, que a gente pode usar para fazer essas integrações. Aí o assunto que eu acho que é do interesse comum aqui, que é uma simplificação de como montar uma arquitetura de uma integração.
Claro que é uma forma bem simplista de olhar, mas são 6 passos assim, ó, que se você souber fazer as perguntas certas na análise de requisitos ali para o teu cliente, você já sai com a arquitetura bonitinha, pronta, só para documentar e mandar desenvolver. Então, são perguntas bem legais para ter anotado aí. E no final de tudo, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem abrir alguma discussão sobre alguma coisa que a gente conversou aqui, vamos lá. Então, um pouquinho de quem sou eu. Como o Eric já bem apresentou aí, eu sou a Silmara, eu tenho 25 anos, eu sou casada há 5 anos, eu tenho 2 nenéns, que são os meus amorezinhos ali, minha Laila e minha Hope, minhas cachorrinhas. Eu sou formada em ciência da computação, sou pós-graduada em governança de TI e estou finalizando outras 2 pós-graduação aí nos próximos 2 meses, que é de ciência de dados e gestão de tecnologia. Pode parecer bastante tempo para alguém de 25 anos, mas eu já estou há 8 anos aí na área de tecnologia, eu comecei novinha, e com ServiceNow eu já estou aí há 3 anos, então já deu para adquirir uma bagagem bem boa ali de ServiceNow. Uma curiosidade, que acho que nem todo mundo sabe, eu sou técnica em eletroeletrônica, então também tenho aí a formação de eletricista, tenho a formação para eletrônica. Não conto muito isso para ninguém, porque não é meu dia a dia, eu nunca exerci propriamente dita profissão, mas foi ali o meu primeiro contato com a programação. E foi ali que eu aprendi a gostar de programação, eu me apaixonei por isso, e dali em diante eu descobri que eu tinha que ser dev, que era o meu propósito de vida, era ser dev. Então, já começando aqui nos conceitos base, eu trouxe bem minucioso mesmo, assim, conceitos bem básicos sobre a integração, porque como a gente vai falar da arquitetura, acho importante a gente resgatar os mínimos detalhes de uma integração, para a gente poder montar essa arquitetura muito bem feita e entender o que está sendo feito a cada passo. Não adianta a gente montar aquele documento lindo de 15, 20 páginas, com um monte de coisa, sendo que ninguém nem sabe como começar, o que é uma integração propriamente dita, como ela funciona, o que tem por trás de uma integração. Então, são conceitos básicos que vão ajudar a gente a entender tudo isso. Então, o primeiro conceito ali é do que é uma integração. Então, a integração ela vai ser a união e a comunicação ali entre 2 ou mais sistemas. A gente vai trafegar dados entre esses sistemas e daí a gente tem vários tipos de integração, que daí já é o nosso próximo tópico. Né, a gente tem a integração, essas são as mais básicas, existem alguns outros tipos de integração, mas essas são as mais comuns da gente ver, que é a integração de banco a banco, onde a gente tem ali a comunicação entre o banco de dados dos sistemas que estão ali envolvidos naquela integração, fazendo até ali uma analogia para ServiceNow, acho que o pessoal da ServiceNow que já trabalha com isso há muito tempo, a integração que a gente, mais comum da gente ver banco a banco, é a integração com o Power BI, onde o Power BI ele consegue ter acesso diretamente ao banco de dados mesmo da ServiceNow. Se alguém também não sabia, a título de curiosidade, o Eric pode até me corrigir se eu falar alguma besteira, mas o banco de dados integrado da ServiceNow é o SQL Server. Então, por trás ali da ServiceNow, todas as tabelas, as aplicações, tudo que a gente cria dentro do ServiceNow, nada mais, nada menos que é um registro de grandes tabelas ali do ServiceNow. Então, o Power BI, ele tem essa capacidade de conseguir fazer essa conexão direto com o banco de dados de outras ferramentas, e ele, acho que é a principal, assim, a que eu mais vi por aí, com o ServiceNow de banco a banco mesmo, né, da leitura direta do banco de dados, é com o Power BI, para montar ali os indicadores, né, os dashboards e tudo mais. Outro tipo de integração, que daí talvez seja o mais famoso e o mais usual, é a integração por API. Então, ali com as APIs, a gente vai ter vários tipos de API, vários protocolos de API, vários meios de comunicar essa API entre os sistemas, e a função dela, basicamente, ali é trafegar os dados, né? Sejam eles arquivos,
dados, enfim. A API, acho que ela é bem global e ela consegue transportar praticamente tudo que a gente precisa entre um sistema e outro. Dos próximos conceitos aqui que a gente tem é realmente os protocolos de API. Então, aqui pode parecer que são tipos de API, mas vocês vão ver que não são os tipos de API, são os protocolos de API. As mais comuns, que todo mundo já deve ter ouvido falar, todo mundo que já trabalha com programação há algum tempo, ou que já fez algum tipo de integração, é a REST e a SOAP. Então, essas são as de mercado aí mais comuns. A SOAP, ela já está até meio caindo o uso dela. Ela é uma API considerada ali não muito segura, digamos assim, porque ela transporta os dados em modelo de texto, né, em modelo de XML, e esse transporte de dados via texto, ele é facilmente corrompível. Então, é fácil de alguém interceptar a integração e pegar esse arquivo e conseguir ali ter acesso aos dados que estão transitando desse arquivo. Então, tudo que a gente transporta em modelo de texto é uma integração não segura. Então, a SOAP, ela está caindo ali em desuso justamente por causa desse transporte de informações que podem ser sensíveis, muitas vezes, em formato de texto. A REST é a mais comum, acho que é a que todo mundo usa também, é a que eu considero mais fácil de usar. Não sei qual que é a visão de quem já trabalha aí com API, com integração, mas eu acho a SOAP horrível de trabalhar, ela é muito difícil, ela, não é que ela é difícil, é que ela é chata de trabalhar, porque você tem que montar certinho ali todas as tags do XML, é como se você estivesse escrevendo um grande site, e eu acho isso bem chato. Então, não é das minhas preferidas. Eu sou fã da REST, e acho que a maioria talvez seja também. Depois vocês me contam no final qual que, as que vocês preferem. E a REST, a gente comunica ela, a gente transporta, bem dizer, o que a gente quiser. E ela é muito mais segura, porque a gente consegue, né, deixar ela privada, a gente consegue colocar métodos de autenticação na API REST, a gente consegue criptografar dados para enviar pela REST, então ela se torna uma API muito mais segura e muito mais robusta do que a SOAP. E é por isso que hoje em dia ela é muito mais utilizada. A RPC e a GraphQL, elas não são muito usuais e, na verdade, a gente quase não ouve falar delas, né? A RPC, ela faz ali um transporte de dados entre compartilhamentos ali eletrônicos, é um compartilhamento bem difícil, assim, de explicar. Como que eu posso arrumar as palavras para vocês aqui? É um método de integração não muito usual. Então, assim, eu prometo que até o final eu lembro quais as palavras corretas para explicar a RPC para vocês, mas ela não é muito usual, as pessoas nem ouvem muito sobre ela, né? Ela é bem difícil de ser encontrada por aí, mas, né, em sistemas mais antigos aí, a gente acaba encontrando a RPC. A GraphQL, ela é uma API que ela é mais voltada ali para o desenvolvimento mobile. Então, ela é um pouco mais simples, né? Ela é razoavelmente segura, não acho que ela seja mais segura do que a REST, mas ela é ali mais para desenvolvimento mobile. Então, às vezes ela ajuda bastante, ela deixa os aplicativos um pouco mais leves quando eles precisam de integração. Então, é mais nesses casos que a gente vai ver esse tipo de protocolo de API. Agora sim, falando dos tipos de API, a gente tem quatro tipos principais ali de API, né? Que são as APIs públicas ou abertas, que são aquelas APIs muitas vezes open source, que você pode consultar o código-fonte dela, você pode sugerir, né? Muitas vezes tem comunidades no GitHub ali onde você pode sugerir melhorias para ela, pode ajudar a criar features para ela. Ela também tem dados abertos, então normalmente ela não precisa de uma autenticação. Acho que a API pública mais famosa, que todo mundo já deve ter testado algum dia na vida, é a API do CEP. Então, ela é uma API pública porque ela não carrega dados sensíveis, né? Você não está pegando aquele CEP ou aquele endereço e fidelizando ele a uma pessoa específica, você só está consultando um endereço aleatório.
Então, ela se torna uma API pública porque ela não tem dados ali que são secretos para ninguém. Então, ela não precisa nem de autenticação para ser consultada, e por isso ela se torna pública. As APIs privadas ou as internas ali, elas normalmente vão precisar de autenticação, e daí a gente tem alguns métodos de autenticação para fazer isso, e também, claro, depende do protocolo de API que tu utilizou para a gente também conseguir ver essa questão de de autenticação, né, para essas APIs. Então, normalmente elas são APIs que são de escopo fechado, tu não tem acesso ao código-fonte delas, muitas vezes elas são protegidas, são criptografadas, alguma empresa privada detém do poder daquela API, então ela é bem mais restrita, e para tu consumir um tipo de API desse, você tem que estar em algum projeto que alguém te forneça o endpoint dessa API, e que também te ofereça ali a forma de autenticar, para que você possa ter acesso às informações que aquela API vai transportar para ti. A de parceiro ou de negócio, ela é bem parecida, assim, com as privadas. Ela também vai estar dentro de uma empresa, né, alguma empresa que construiu, mas dessa vez a de parceiro de negócio, ela não necessariamente precisa ser uma API de escopo fechado, ela pode algumas vezes ser open source, tem algumas aí no mercado, e essa também, assim como a privada, ela vai precisar de um método de autenticação. Então, tu também vai ter que ter acesso à documentação dela, como autenticar, qual que é o método de autenticação ali, como tu fornece o usuário e senha, se vai ser por token. Então, você precisa ter a documentação certinha para consumir esse tipo de API. As compostas, elas são APIs que chamam outras APIs. Então, elas podem ser caracterizadas como todas as outras, né? Ela pode ser pública, ela pode ser privada, ela pode ser de parceiro, mas a característica fundamental de uma API composta é que ela comunica com outras APIs para trazer os dados numa ponta final. Então, imagina que tu submete a requisição para um endpoint, para uma API, e essa API que tu chamou, ela consulta outra API, e essa outra API pode consultar outra API, e assim elas podem formar uma cadeia de consulta para devolver uma única resposta. Então, podem ser APIs, por exemplo, que tu, sei lá, passa o CPF do teu cliente, e daí com o CPF do teu cliente, ele vai trazer os dados do teu cliente, e um dos dados do teu cliente é o CEP dele. E daí o CEP dele, ele pode ir lá na API de CEP, que é pública, e trazer o retorno do endereço, e daí ele retorna tudo junto numa única saída. Então, essa que é a característica principal da API composta. Um próximo tema que também é bem legal da gente abordar ali em relação às APIs. Eu estou focada, assim, mais na parte de API, gente, porque é o tipo de integração mais usual, igual eu falei para vocês lá. Então, é difícil a gente ver outro tipo de integração, então por isso que eu estou focada mais nessa. Mas depois a gente pode abrir discussões sobre os outros tipos de API também, é bem tranquilo. Esses métodos HTTP, a gente encontra bastante ali no uso de APIs, tanto para, independente do protocolo que ela tenha, né, se for uma SOAP, se for uma REST, independente, qualquer uma delas pode ter essa consulta com os métodos HTTP. E daí, aqui eu trouxe os principais, né? A gente tem uma lista, assim, imensa de métodos HTTP. Eu não sei essa lista toda, é muito difícil conhecer todos esses métodos e saber para que todos eles servem, mas esses 4 aqui são os principais. Então, quando a gente usa um método GET, né, a gente passa o endereço daquela API, então sempre que eu mencionar endpoint, é a URL, o endereço que eu estou chamando daquela API. E quando a gente chama aquele endereço com o método GET, significa que a gente está acessando aquela URL para trazer alguma informação que a gente precise consultar. O post, a gente também está acessando aquele endpoint, aquela URL, só que a gente está criando um novo registro ou um novo campo, enfim, um novo recurso através dessa URL.
Quando a gente usa o PUT a gente está atualizando algum recurso que já exista. Então, imagina ali, por exemplo, eu vou começar a lhe dar exemplos práticos dentro do ServiceNow. A gente tem a tabela de incidente, por exemplo, dentro do ServiceNow. Se eu quero buscar o solicitante daquele incidente, eu vou usar um GET, para eu ir lá na tabela de incidente e trazer para mim quem que é o solicitante. Mas agora eu quero criar um novo incidente. Então, eu vou dar um post na tabela de incidente. Eu quero atualizar um registro de incidente que já existe dentro da ServiceNow. Então, eu vou dar um PUT. Ele já tem o registro, eu tenho que ter alguma referência a esse registro. Para a ServiceNow, normalmente a gente recomenda que seja usado o SysID do registro, porque é a chave única que a gente tem para aquele registro. Então, eu uso aquele SysID para ir na tabela de incidente e atualizar aquele registro. E daí, quando a gente chama o PUT, ele nada mais, nada menos, ele está indo no banco de dados ali e está fazendo um update. Então, eu mando a informação que eu quero alterar, o registro que eu quero alterar, ele vai lá, altera e salva o registro dentro da plataforma. E o método de delete é justamente remover o recurso. Então, a gente pode, no caso ali do exemplo do incidente, a gente pode excluir um incidente que está ali na tabela da ServiceNow. E até focando um pouco mais ali em ServiceNow, é bem legal, a gente tem um método, né, uma carinha ali dentro da ServiceNow para a gente fazer essas consultas de API e a gente poder brincar ali um pouco com essa questão dos métodos HTTP. A gente vê como que o ServiceNow se comporta buscando dados, criando um novo registro, atualizando, deletando, a gente consegue usar todos esses métodos HTTP dentro do ServiceNow. Se vocês tiverem a oportunidade aí na PDI de vocês, talvez para vocês fazerem testes, procurar o menu que chama API Explorer. Esse menu, ele vai abrir todas as APIs que estão cadastradas ali dentro do ServiceNow. Se for uma instância, né, de cliente e tudo mais, pode ser que vocês encontrem outras APIs que são customizadas, mas a API nativa da ServiceNow, que a gente usa para fazer essa manipulação de registros, né? Buscar, criar, ou atualizar, ou excluir, é a Table API. A Table API, ela vai te dar acesso a basicamente todas as tabelas do ServiceNow, e daí você consegue fazer todas essas operações que eu mencionei aqui, para essa tabela que você escolher fazer a manipulação de dados. Então, é um menuzinho ali bem legal de ficar brincando um pouquinho para entender como que a integração funciona, como que se comporta, como que os dados voltam, o que é um JSON. É bem massa ali, se vocês tiverem a oportunidade de vocês testarem. Tudo bem até aqui? Que agora a gente já vai para a parte de arquitetura já. Não, já lancei até uma enquete aí, a galera respondeu. Ah, então beleza. Então, entrando aqui já finalmente na parte de arquitetura, como eu falei para vocês, é uma forma muito simplista, tá? Pode ser que tenham outros métodos, pode ser que alguém tenha mais etapas, algum método mais detalhado, mas esse é o método que eu encontrei, né, durante os projetos de integração que eu fui participando. A gente sempre vai aprendendo pelo acerto e pelo erro, né? Então, como eu já participei de alguns, eu já vi o que deu certo num projeto e levei aquilo para mim. Eu já vi o que deu de errado num projeto por falta de uma arquitetura, por falta de uma documentação, e trouxe isso para mim também para corrigir. Então, essas aqui são questões que eu elaborei e que eu entendo que é a melhor forma da gente pensar na arquitetura como um todo e tentar deixar o escopo mais fechado possível, para que na hora do desenvolvimento, o dev realmente tenha o trabalho de ler a história, entender muito bem ali o que está escrito e desenvolver e entregar, assim, um produto incrível, porque para mim, acho que dentro da área de tecnologia, a integração é dentro da área não só da tecnologia, mas da programação em si, eu acho que é fantástico, é prazeroso para um dev você ver um sistema isolado de outro sistema e do nada eles estão assim, ó, trocando informações instantâneas.
na hora, assim, ó, você vê um campo alterando aqui, você mexeu aqui, ele mexe lá, é prazeroso, é fantástico, e parece que você está fazendo mágica, você se sente, assim, ó, poderoso quando você entrega uma integração. Então, esse aqui são métodos, né, são questões que eu criei para facilitar ali toda vez que eu participo de um projeto de integração. Então, são observações bem legais de a gente fazer. Então, a primeira de todas, né, que eu acho a mais importante, digamos assim, é você realmente sentar na cadeira do teu cliente. É você chamar o teu cliente que está pedindo aquela integração com o teu sistema e falar, beleza, o que que você faz? Qual que é o teu trabalho? Qual que são os processos que você faz? Que sistema que você usa? Qual botão você clica? Quais atividades manuais que você tem que fazer, que você quer acabar? Então, é realmente sentar ali do lado do cara e entender como que é o trabalho dele. Porque, às vezes, a gente que está fechado ali na salinha da TI, a gente não tem ideia de como as áreas de negócio elas trabalham, de quão grande elas podem ser, qual que é o impacto delas dentro das empresas. Eu tive a oportunidade de trabalhar dos dois lados, tanto na consultoria quanto em empresa cliente, da ServiceNow, inclusive. E é fantástico da gente pensar que no nosso mundinho da TI, a gente só está ali atendendo chamado, respondendo o usuário, que normalmente está com problema na impressora, você manda reiniciar o computador e ele vai voltar a funcionar. Mas também tem o cara que está lá na outra ponta, que ele está fazendo uma operação ali para o negócio que é super importante. Uma empresa financeira, por exemplo, o cara que está ali pagando uma nota fiscal, um cara que está consultando dados de uma pessoa jurídica, enfim, a gente tem N coisas que o negócio pode fazer, então por isso que é muito importante o arquiteto ele ter esse carinho e esse cuidado de sentar na cadeira do cara que está ali pedindo a integração para ele e entender qual que é o dia a dia daquele cara. Entender quais são as dificuldades, o que já funciona bem, o que dá para trazer de facilidade para ele dentro do sistema. Às vezes, o usuário não tem dimensão do teu sistema ou do poder do teu sistema, e daí quando você senta do lado dele e começa a apontar, entender como ele trabalha e pensar em soluções dentro do teu sistema que facilitem a vida dele, no final você vai ter só ganho. É ganho em tempo, é ganho em qualidade, é ganho na felicidade do usuário, na realização dele de parar de fazer processos repetitivos à mão. Então, é só ganho você ter essa calma e essa paciência de sentar na cadeira dele e entender realmente qual que é o dia a dia dele. Então, a primeira proposta é realmente entender a regra de negócio e o porquê que aquele usuário precisa daquela integração. O segundo ponto é você solicitar para esse usuário, né, ou para esse usuário, ou para quem está dando suporte para esse usuário, né, normalmente, se a gente estiver falando, assim, de uma área de negócio, esse usuário vai te ter, né, que é o responsável pelo sistema X, podemos até aqui usar a ServiceNow como exemplo, então você é o responsável pela ServiceNow e você é o consultor desse cara da área de negócio. E daí esse cara da área de negócio, ele usa um outro sistema e ele provavelmente também vai ter um consultor desse outro sistema, para que ele fale para vocês dois qual que é a necessidade dele, e vocês dois, como técnicos, como consultor, vocês entendam a necessidade do negócio e façam o melhor método de comunicação ali. Então, como você provavelmente vai ter alguém técnico, e é importante que tenha alguém técnico desse outro sistema, é bom que você peça para essa pessoa, você tenha o cuidado de pedir para essa pessoa já de antemão, antes de você começar a planejar qualquer coisa, você pedir todas as documentações em relação àquele sistema. Então, se ele tiver já uma documentação publicada na web, ou se ele tiver uma documentação interna, ele precisa te fornecer como você vai conectar o sistema dele. Então, é importante, muito importante, já nas primeiras etapas, a gente ter essa documentação em mãos. A terceira questão é a gente entender como que essa integração vai ser iniciada e onde ela vai ser iniciada. É no seu sistema, aqui na ServiceNow, por exemplo, ou essa interação entre os sistemas, ela começa no outro sistema e daí ela vem para o ServiceNow e daí esses dois sistemas vão se comunicar ambiguamente, né? É uma integração que a gente chama de bidirecional.
Então, um sistema cria o chamado, o outro sistema recebe aquele chamado, e daí, a partir daí, eles criam uma comunicação onde eles vão ficar trocando informações, ou é só manda uma vez e fica nesse sistema. É importante entender qual que é esse gatilho, aonde nasce. Então, aonde que o negócio vai começar a demanda dele, para a gente entender aonde que a nossa ferramenta entra para integrar, receber os dados, manipular e, se for o caso, devolver esses dados para outra ferramenta. O quarto passo para a gente fazer essa arquitetura bem planejada é definir o tipo de integração. Então, a gente tem que definir ali se vai ser uma integração REST, se ela vai ser uma integração SOAP. Na verdade, ali é definir o protocolo dessa integração, né? Ver qual que é as ferramentas que ambas ou todas as ferramentas que estejam envolvidas nessa integração, quais são os protocolos que elas têm disponíveis para se comunicarem. Tem algumas ferramentas que têm os dois, assim como a ServiceNow. A ServiceNow, ela disponibiliza para a gente tanto a API REST quanto a API SOAP. Ela também tem o tipo de integração banco a banco, como eu mencionei com vocês. Então, é entender como vai funcionar e ver qual que é o outro lado também, né? Se o outro sistema ele suporta REST, se ele envia por REST, se ele só suporta SOAP, ou como que vai ser feita essa comunicação. O quinto e último passo, quinto e último não, o penúltimo passo, é definir o que e quando. E quando eu digo o que e quando, é definir quais são os dados. Então, o que é quais os dados que vão trafegar entre uma ferramenta e outra, né? Se são chamados, se são arquivos, se são dados sensíveis, se não são dados sensíveis, e o porquê que a gente precisa saber quais são os dados que vão trafegar. Número 1, porque o desenvolvedor ele precisa saber fazer o depara dele ali, né? Ele saber que ele tem uma informação desse lado e saber que essa informação tem que ser comunicada num lugar específico do outro lado. Então, esse é o primeiro ponto. E também para a gente começar a fazer aqui, né, nesse passo, uma análise de riscos. Então, imagina que a gente está trafegando dados de cliente. A gente não vai usar uma API SOAP. Então, por mais que a gente já tenha definido ali antes um protocolo, né, de integração, é sempre importante, durante todo o processo de arquitetura, o arquiteto ter essa visão de mitigação dos riscos que ele pode causar. Então, cuidar com os dados sensíveis, cuidar com tráfego de arquivos, com o tamanho desses arquivos, para também não onerar muito o processamento de uma ferramenta ou da outra. E o quando é definir exatamente quais são os... A gente definiu já ali no passo 3, qual que é o gatilho inicial, mas principalmente se for uma integração bidirecional, onde as duas ferramentas vão ficar o tempo todo se comunicando até que uma delas encerre aquele processo, a gente precisa entender quando que essas informações vão ser trocadas. Então, é sempre que um registro for alterado, é sempre que um campo específico for alterado, é sempre que mudar alguma coisa ali naquele registro, ou naquele recurso, ou sempre que for acrescentado um anexo naquela solicitação. Então, quando a gente tem que continuar mantendo essa conexão entre essas duas ferramentas. Então, tudo isso também vale continuar na análise de riscos para a gente ver quais são os melhores gatilhos, as melhores ferramentas, né? Eu tenho um exemplo clássico, assim, que eu trabalho já há 3 anos com ServiceNow e eu li uma vez na minha vida, e um líder técnico meu ali no passado também já me falou que a business rule do ServiceNow, ela não era uma boa prática. E depois de muito tempo é que eu fui entender o porquê que ela não é boa prática. No começo eu ficava revoltada, porque eu falava, poxa, é muito mais fácil fazer uma BR aqui do que fazer qualquer outra coisa. Mas depois eu comecei a entender que a business rule, ela te dá muito poder dentro da plataforma. Então, se você não entende o funcionamento correto da business rule, você pode causar processamentos catastróficos dentro do ServiceNow. Já vi até de derrubar a instância por causa de um looping infinito. Então, assim, tem que ter muito cuidado na manipulação de business rule. Em um dos projetos de integração que eu participei,
eu estava relutante totalmente de usar a Business Rule como gatilho de início e de atualização das informações da minha integração. Mas o arquiteto chegou para mim e falou, ó, no caso dessa integração, a Business Rule é o ideal, porque eu precisava sempre ficar monitorando alterações de campos específicos num registro. Então, se não fosse pela Business Rule, como que eu ia ficar fazendo esse monitoramento de atualização, de criação de registro? Então, ele falou, fazer uma Business Rule bem feita não é problema nenhum. O problema é você fazer uma Business Rule sem condição ou mal feita. Aí é um problema grande. Então, a gente tem vários meios ali para criar esse gatilho e depois ficar monitorando esses dados para ver como que essa integração vai se comunicar. E o sexto e último passo, que é o principal também, né? Além do primeiro, acho que o primeiro e o sexto ali são as duas pontas, porque eles são principais e fundamentais para tudo. Documentar tudo que foi alinhado nos outros passos. Então, é muito importante que o arquiteto, o PO, quem estiver ali participando do projeto, ele tenha esse trabalho de documentar esse processo, porque essa documentação, primeiro, ela vai ser utilizada para depois, para critério de aceite de um QA, quando ele for testar aquela aplicação, aquela integração. Ela vai ser utilizada pelo desenvolvedor, que precisa saber o que ele vai fazer, senão ele também não sabe o que fazer. E também ela pode ser utilizada em caráter depois de melhorias. Então, quando o usuário identificar que tal coisa não funcionou bem para ele e ele quiser questionar como um problema do sistema, você tem ali uma documentação de aporte para ti dizendo, ó, foi assim que foi pedido no começo. Tu pediu uma melhoria, beleza, mas tu não pode enxergar isso como um problema do sistema, porque está documentado aqui que ele já tinha sido, que a requisição inicial era essa. Então, é muito importante a gente ter a documentação tanto antes de começar o projeto, quanto depois de terminar o projeto. Então, depois ali de entregar e já ter tudo desenvolvido, é importante também a gente entregar essa documentação para o nosso cliente, para ele saber como que o sistema dele se comporta. Ô, Sil, chegou uma pergunta aí do Tassiano. Ele botou, usar o Flow Designer seria uma opção? Usar o Flow Designer é uma completa opção. O Flow Designer, ele é uma ferramenta aí da ServiceNow, que ele é também para gatilhos, e ele, inclusive, ele tem ferramentas bem específicas para integração. Ele tem actions ali, que são já próprias, né, para REST API, para fazer esse tipo de comunicação de uma forma muito mais simples e usando o mínimo de código possível. Então, fazer uma integração por Flow Designer, ó, é chuchuzinho. Às vezes não precisa nem de código, dependendo da integração que você estiver fazendo. Eu precisava gravar isso daí, viu? Tá sendo gravado. Tá gravado, tá gravado. A galera que gosta muito de código sempre quer ir pelo lado do código, né? Às vezes não dá de desviar do código, já peguei casos que não dá de desviar, mas o quanto a gente puder usar as ferramentas da ServiceNow para não usar, é super possível, tá? Eu já fiz integrações pelo Flow Designer que não precisam. Essa é a ideia, show de bola. E daí alguns complementos aqui que eu quis trazer para vocês também, né? Porque muitas vezes a gente não tem um papel ali de arquiteto, e daí a gente fica pensando, aonde que eu me encaixo nessa história de arquitetura? Estão escrevendo o negócio ainda, estão entendendo o que o cliente tem que fazer, aonde que eu me encaixo aqui nesse mundo da arquitetura. Então, todo mundo tem um papel, sim. Desde o dev até o arquiteto, o líder técnico, todo mundo tem um papel específico. Dependendo do projeto, do processo, pode ser que tenham muito mais pessoas ali envolvidas. Mas essas aqui são pessoas que normalmente estão ali em quase todos os projetos e são pessoas fundamentais. Então, o desenvolvedor, se for possível, né, se ele tiver essas agendas, é bem legal ele participar já dos mapeamentos e ele já começar a questionar coisas que ele não entenda ou que ele não tenha, né, a senioridade naquele momento para isso. Ele não ter o conhecimento também não é um impeditivo para ele participar daquele projeto ou não. É só o momento de, se ele já está ali, ele já pode começar a sinalizar antes de coisas que talvez ele saiba e o arquiteto não veja, então é uma segunda visão também.
e ele já começa a tirar as dúvidas dele ali, caso ele tenha. Então, se o desenvolvedor puder participar, é bem legal, mas a gente sabe que nem sempre o desenvolvedor ele consegue participar ali do momento de análise de requisitos e de riscos ali do projeto. Chegou uma outra pergunta, Sil. Você quer responder agora ou quer deixar para frente? Não, pode falar. Ó, o André Dias mandou. Boa noite, Silmar. Eu gostaria de saber se você participou de alguma integração de banco de dados gigantesco. Por exemplo, 70, 80 mil registros. Utilizou o SQL Server? Olha, eu já participei de algumas integrações bem grandes. Eu já vi com banco de dados, assim, banco a banco direto, eu acho que nunca. Mas eu já forneci muitas vezes dados para consumo no Power BI, que ele faz essa consulta dentro do SQL Server. Eu já forneci muitos dados ali de tabela, nome de campo e tudo mais, com tabelas com mais de milhões de registros. E é bem travadinho, assim. Essa questão de ter muitos dados para transitar todos de uma vez, ela é bem complexa, porque você pode causar alguns problemas de processamento. Então, dependendo do que você estiver fazendo, né, da interface que você estiver fazendo essa integração, um recurso bem legal para você fazer essa integração de grandes dados é a paginação. Então, a paginação ela é justamente você mandar uma massa de dados por vez. Então, você tem ali 1 milhão de registros. Você manda 20 mil registros de cada vez, né? Você vai fazer várias pequenas requisições para a mesma API, mandando uma massa, um pouquinho de dados de cada vez, para não onerar o processamento total daquilo. E daí, quando tem essa paginação, normalmente ele consegue processar de uma forma mais rápida e mais clara do que você tentar processar uma massa de dados muito grande todas de uma vez. Isso eu respondi a tua pergunta. Eu vou até complementar a sua resposta, Sil, que eu acho que é o seguinte, um assunto importante aqui, quando se trata de ServiceNow. Hoje, quando eu comecei no ServiceNow não era assim, mas hoje, qualquer chamada dessas que forem feitas aí, ou se você vai mandar 1 milhão, ou vai mandar 20 mil em 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, qualquer chamada dessas, ela consome o licenciamento do Integration Hub, tá? Então, é muito importante, a gente já fez projetos para melhorar, otimizar essa questão dentro do cliente, porque isso custa dinheiro para o cliente, né? Então, se ele tem lá um licenciamento básico do Integration Hub, que é o mais, né, todo mundo que pega um licenciamento hoje de um módulo do ServiceNow, ele já carrega um licenciamento ali, o starter do Integration Hub, e ele tem um número limitado de requisições que você pode fazer. Se você estoura isso aí, você paga mais, né? Você é multado, teoricamente. Então, você tem que contratar pacotes ali, Enterprise, Professional, que tem mais número de requisições que você pode fazer. Por isso que é nesse momento aí, na arquitetura, que vai se desenhar se você vai mandar um lote ou se vai mandar de um em um. Então, é importante esse desenho para não onerar lá na frente o licenciamento, tá? Quando se trata desse ServiceNow. Exatamente. Tinha mais alguém com a mão levantada? Tem o Fábio. Fala aí, Fábio. Opa, Silmara, boa noite. Oi, boa noite. Então, só pegando um gancho aí em relação a esse exemplo, né, que o amigo deu aí de 70 a 80 mil registros, ali entra mais na parte de quando acontece também, né, a questão da integração de forma programada, né, e a quantidade de fluxo ali de dados esperados, né, por dia, que é a questão da paginação. Seria isso também? Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, mas acredito que sim. É que assim, 80 mil registros ali, dados sendo trafegados, não é uma quantidade ainda exorbitantemente grande, tá? A gente tem massas de dados muito maiores, mas claro que dependendo do processador ou do processamento que você tiver ali, né, do poder de processamento, 80 mil registros já pode ser bem travado. Então, faz sentido isso que tu falou de fazer integrações programadas. Às vezes tu pode programar para várias vezes no dia ele mandar uma parcela ali de informações para ele não ter que trafegar todos os dados. Ou você pode fazer, né? Se você precisar fazer ali de forma instantânea, precisar fazer a carga de muitos dados, você pode fazer justamente nessa questão de lote, que não é necessariamente uma programada, né? Você só vai definindo que
Ele Faz faz só o volume mesmo, né? O volume. isso, exatamente. Você define que a partir de tantos recursos, ele faz uma próxima chamada. Depois de tantos recursos, uma próxima chamada. Ah, perfeito. Tem mais alguém já com a mão levantada? Não, por enquanto não. Vamos lá. Fechou. Então, seguindo ali para o próximo papel dentro da arquitetura, é o PO. E o PO, ele é bem importante de estar aqui acompanhando esse processo de arquitetura já. Primeiro, para ele entender o tamanho desse desenvolvimento, né? Ele precisa ter a dimensão toda de qual que é o tamanho dessa demanda. Ele também precisa ajudar ali o arquiteto, né? Porque o arquiteto ele vai fazer o entendimento global de como o negócio funciona e do que a ferramenta dele pode entregar. O PO, ele precisa ter essa visão quebrada. Ele precisa ver esse todo e saber dividir isso em pequenos pedaços, para que o desenvolvedor possa ir fazendo ali, talvez, pequenos entregáveis, né, para ir entregando de uma forma evoluída e não uma forma única, o que às vezes pode ser bom tanto para processamento quanto para teste, enfim, entregar em pequenas parcelas é sempre vantajoso na minha visão. Então, o PO ele precisa ter esse entendimento do todo, né, do tamanho daquela demanda, para ele saber apoiar nas priorizações, escrever as histórias, já fazendo essas quebras em pequenos entregáveis ali. O Scrum Master, ele tem o papel fundamental de manter todo mundo ali em sincronia. Então, ele precisa garantir que o PO esteja alinhado com as coisas que tem que entregar e que esteja fazendo a priorização da forma correta, que o dev esteja sem impedimentos ali para poder continuar os desenvolvimentos dele, que o arquiteto ele tenha nessa essa garantia de que ele vai entender o negócio e que ele vai conseguir produzir um documento ali junto com o PO de uma forma clara para o desenvolvedor poder executar. E ele precisa ter essa visão do todo. E também ir ali coordenando a galera, né? Falar, ó, se a priorização são essas 3 primeiras atividades, qual que é o prazo disso aqui? Então, o Scrum Master, como o Eric pode até dizer aí, o Scrum Master aqui tem que ser sempre o odiado do... O Rodrigo sempre fala isso para mim. Enquanto eu não for odiado, eu não estou fazendo o meu trabalho da forma correta. Então, o Scrum Master, ele precisa ter esse controle de prazos e de entregas. Então, ele vai coordenar a equipe toda ali. E tem hora que querem bater nele mesmo, né? Isso acontece. O arquiteto, ele precisa ter essa visão, né? Ele tem que ser o cara sênior da história, para ele ter a visão completa, tanto do negócio, quanto fazer também já ali, enquanto ele conversa com a pessoa do negócio, ele também ter a visão ali dos riscos que podem ter durante aquela implementação. Então, ver se está trafegando dado sensível de alguma maneira incorreta, enfim, qualquer risco que possa haver ali dentro daquela integração, o arquiteto ele precisa já estar ali, ó, de orelhinha em pé, para poder mitigar todos esses riscos. E também entender todo o negócio para ajudar o PO depois a escrever essas histórias. O líder técnico, assim como a própria imagenzinha ali já mostra, ele é um cara sênior também, ele pode ser ou não, né, tão sênior quanto o arquiteto, ou podem ser a mesma pessoa, às vezes acontece, né, de num projeto o líder técnico já se tornar o arquiteto, mas ele é um cara mais sênior, que às vezes, né, pode estar ali também em conjunto com o desenvolvedor, então pode ser um desenvolvedor mais sênior também, mas ele tem sempre que dar a mão para o dev. O líder técnico e o dev são as pessoas que não soltam a mão no projeto, de vez em quando tem que fazer umas orações assim para funcionar, para ver se vai, porque tem hora que não vai. Então o líder técnico segura a mão no dev, dá um abracinho nele quando ele está com vontade de chorar e dá força para ele continuar. Então, ele tem que ser o cara que tem as respostas ali, ou que sabe como procurar as respostas mais fácil para trazer o dev para o resultado final e garantir que ele vai entregar com qualidade e dentro do prazo estabelecido. Porque senão o Scrum Master vai vir, ó, chinelando todo mundo. E daí, finalizado todas essas etapas, todo mundo feliz e contente sabendo o teu papel dentro da arquitetura, temos uma integração pronta. Aí pode comemorar.
Daí é só começar o desenvolvimento, entregar e deixar todo mundo ali feliz e contente com o resultado da tua integração, porque para muita gente, desenvolvedor ainda é mágico. E é isso, galera. Agora, se vocês quiserem tirar mais dúvidas ou algum tipo de discussão aí. Então, eu quero falar daquela pergunta que o André fez lá anteriormente, né, sobre integrações com bancos e muitos registros. Quando eu comecei no ServiceNow, não tinha tanto recurso que tem hoje para fazer integração. Mas eu me lembro que tinha uma integração que a gente construiu umas APIs em Python. Era um negócio bem... A gente construía a API em Python para conseguir comunicar com o ServiceNow, tá? Porque a gente tinha que mandar informação para uma área que era restrita, que só essas APIs conseguiam pegar, como se elas estivessem numa zona desmilitarizada, sabe? No meio do caminho ali, conversando com o ServiceNow. E era para isso, era para extrair dado para BI. Então, elas batiam na instância, elas pegavam todos os dados e mandavam para um BI chamado Tableau, que ainda é muito utilizado hoje em dia aí, né, no mercado. Então, era muito mais de 70, 80 mil registros. Era uma enxurrada de registros, na casa dos milhões. Entendeu? Então, assim, mandava muita coisa e funcionava. Não era o tempo todo, né? Era uma extração por dia. Então, sempre que você for trabalhar com muitos registros no ServiceNow, e aí não é só para integração, para qualquer coisa, você tem que schedular, não dá para você fazer o tempo todo, senão senta a instância. Então, a gente procurava rodar na madrugada, que era o horário menos crítico ali de operação, então tem que pensar nisso. Até quando você for rodar um Discovery, por exemplo, né, ali trabalhando com ITOM, você não pode rodar durante o dia, você tem que botar qual o horário que tem menos utilização da instância, para não gerar gargalo. E a gente rodava de madrugada isso. Essas integrações rodavam de madrugada para mandar a informação para o Tableau, pegando do ServiceNow. Então é bastante coisa. E a instância funcionava normalmente, não travava. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade aí para perguntar, pessoal. A hora é agora, hein? Aproveita que as horas da Silmara são bem caras, hein? Não, será hands-on. Não, nessa não. Nessa não. A gente não vai ter hands-on aqui. Porém, podemos marcar uma próxima, já deixar aí o encaminhamento de uma próxima reunião, onde a Sil pode fazer um hands-on aí com vocês. Beleza? Aí, Eu tenho uma pergunta. Boa noite. pode Eu coloquei aqui no chat, queria agradecer, tá, pela apresentação. Sou PO da Squad de Integrações aqui do banco, então acho que foi perfeita participar aqui desse fórum, foi bem legal. A pergunta é quais são os documentos mais comuns, tá, em questão de integração. Eu sempre peço um fluxograma, peço a collection. Existe uma gama assim de documentos padrões para fazer essas integrações? na minha visão, pois o Eric aí, que também já participou de grandes processos, pode ajudar a complementar, mas na minha visão, não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula pronta, né, ali para quais documentos a gente te orienta. Claro que tem muitos documentos que já facilitam a vida, então, igual tu comentou, o fluxograma, ele vai ajudar a entender a regra de negócio do cara ali para transportar aquilo para algo entregável pelo sistema. Então, o fluxograma é uma das documentações que ajudam muito. Mas a gente tem várias outras documentações ali, então, a documentação de start do projeto, para entender quem são os responsáveis dentro, né, qual a responsabilidade de cada um dentro do projeto, tem o fluxograma aí para entender a questão da área de negócio, tem Posso falar Sil? Pode, claro. Para mim, um essencial, André, em qualquer integração, é a planilha de Depara. Esse aí, essa assim, para mim, eu entendo que a arquitetura ali que a gente chama, né, qual o caminho que ela vai passar, é importantíssimo, mas, cara, a planilha de Depara é um documento tão simples que as pessoas não conseguem fazer. O que é Depara? Você está pegando informação de uma plataforma e está levando para outra, independente se está
vindo de uma para o ServiceNow ou se o ServiceNow está mandando para algum lugar. Você precisa fazer um depara, tá? Eu vou mandar essa informação, quais campos estão saindo e de origem, quais campos são de destino? Para onde eu tenho que mandar isso? Então é importante você fazer essa sincronia, né? Porque muitas vezes esses campos não vão ter o mesmo nome, né? Normalmente não tem. Numa plataforma ele chama de um, chama de outro. Quando você monta essa planilha, até facilita a sua vida, né, a vida do desenvolvedor, na hora que ele vai interpretar o payload. Ele vai precisar interpretar aquilo ali. Ele vai precisar pegar aquele payload, né? Que é o payload, para quem não sabe, é o corpo ali de informações que transita né, na integração de uma plataforma para outra. Ele precisa olhar para aquilo e saber em qual caixinha que ele vai colocar cada informação que está vindo. Isso não é automático. Então, a planilha de depara é, assim, um dos primeiros passos quando a gente fala de integração. Pega aí, olha, conversa com a pessoa responsável pela plataforma X e conversa com a pessoa responsável pela plataforma Y e sincroniza isso aí numa planilha. Para o cara que vai desenvolver, ele vai precisar disso para entender. Exato, e essa planilha, ela é até importante também para o desenvolvedor ele entender os tipos de dado, porque às vezes do lado dele, ali na plataforma dele, ele tem um campo do tipo string, por exemplo, e lá no outro lado ele vai ter esse campo do tipo numérico. Então ele precisa prever essas conversões e essas validações antes de enviar os dados também. Então, realmente, a planilha de depara, ela é assim, ó, fundamental para a integração toda, do começo ao fim. E aí, mais uma questão que eu acho que é legal a gente trazer aqui, a gente já teve apresentação aqui também no ServiceNow Training sobre isso, existe um portal da ServiceNow chamado Now Create. Dentro do Now Create, vocês encontram assets, né, que são documentações, conjunto de documentações para qualquer coisa dentro da plataforma. Vou fazer a implementação de um ITSM. Então, ele vai ter lá a receita de bolo para o ITSM. Não é um trilho, é uma trilha, você pode usar aquelas informações, você não precisa fazer exatamente o que está ali, mas aquilo ali são lições aprendidas de todos os projetos, de não sei quantos mil projetos que foram implementados de ServiceNow. Então, se você seguir aquilo ali, sair pouco, você entrega com sucesso. E tem os pacotes agnósticos que ele fala, que são esse tipo de coisa. Eu não estou entregando um módulo, não estou implementando um módulo, mas estou implementando uma integração. Então, tem lá. O que você precisa? Quais documentos básicos para fazer uma integração? Ele vai te dizer ali alguns documentos. Claro, você não precisa usar todos e você também pode usar outros que você tenha, mas uma base você vai ter ali. É legal dar uma olhada também nesse portal, Now Create, tá? Para quem nunca acessou, tem muita coisa legal lá dentro. Obrigado, pessoal. Imagina. Falou. Quem mais aqui? Parará. E o Augusto quer falar. Tem um cara que perguntou se você era da CAP, aí já responderam que sim, e já tem gente que falou que vai te chamar lá para pedir ajuda. Muito bom. Esse cara sou eu. Aí, ó, tá certo. Na hora que o bicho pegar aqui integração, já sei quem chamar. Fala aí, Augusto. Augusto tá... Tudo bem, Silmara? Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Quando você começou a entrar no ServiceNow, qual foi a sua maior dificuldade em relação às APIs? Em relação às APIs, eu já conhecia, né? Eu já tinha feito algumas integrações antes de ServiceNow, só que por mais que eu conhecesse todo o conceito de integração, acho que a minha maior dificuldade foi separar na minha cabeça o que eram APIs de inbound e outbound. Esse também é um conceito bem importante ali dentro da ServiceNow, porque inbound são todas as informações que a gente está recebendo da outra plataforma. Então, quando a gente faz uma API de inbound, a gente está fazendo uma scripted REST API. Então, a gente está criando uma API para que outro sistema possa vir e consumir informações do ServiceNow. E a de outbound seria a REST API, que é quando a gente está mandando informações do ServiceNow para fora. Né? Então, a gente está atualizando outros sistemas ou pegando informações de outros sistemas. Então, a gente está utilizando endpoints externos dentro do ServiceNow para trafegar ali as informações. Então, acho que a minha maior dificuldade ali no começo foi criar esse conceito de quando eu uso uma scripted REST API e quando eu uso uma REST Message, porque o nome delas é bem
parecido ali no começo. Entendi. E uma outra pergunta, Simara. Na hora de você fazer uma integração API, tá? E você chegou no cliente e você encontrou que ele lá tinha uma plataforma de framework diferente, e aí precisou fazer a migração para ServiceNow. Você conseguiu fazer as importações de dados? O ServiceNow teve que fazer tudo manualmente? Depende, né? Normalmente, se a pessoa precisa trazer esses dados legados para dentro do ServiceNow, é importante que já dentro do processo de migração tenha o planejamento para fazer esse importe. Então, a outra ferramenta ela vai ter que exportar esses dados, a gente vai ter que manipular esses dados, né, para ele ficar ali no formato que o ServiceNow recebe e trazer isso para dentro. Então, não sei se eu respondi corretamente a tua pergunta, mas eu nunca fiz, né, um processo desse de migração, eu nunca participei de um processo, assim, de implantação do ServiceNow, mas eu acho que isso é básico para qualquer ferramenta, né, não só falando de ServiceNow, a ideia é sempre a mesma. Se precisar de dados legados, a que está fornecendo exporta, e você importa na nova. Não tomando muito seu tempo, tá? Você pode dizer, sim, um projeto que você teve uma dificuldade, tomou seu tempo, quebrou sua cabeça, e você, no final, conseguiu a solução para o cliente, e aí conseguiu mostrar para a sua equipe, e, a solução foi essa, o prazo foi esse, passou do prazo, mas conseguimos resolver. Tu já teve projetos assim? Já. Eu tenho, inclusive, testemunhas aqui, eu tô vendo a galera que tá na reunião, eu tenho testemunhas do que eu vou contar agora, mas eu já tive uma integração ali que eu participei, que ela tava assim, um caos, ela tava causando tormento para todo mundo que colocava a mão nela, tanto para o administrador quanto para os usuários, ela causava problemas o André já tá dando risada ali, ela causava problemas de processamento no ServiceNow, enfim, ela era o caos instalado dentro do ServiceNow. E daí acho que o maior problema de todos foi o consumo de Integration Hub que ela causou. Porque ela dava tanto looping infinito, ela dava tanto problema, que a hora que chegou a conta do Integration Hub, a ServiceNow deu a conta sorrindo e pagaram a conta chorando. Então, assim, era absurda essa integração. Quem nunca, né? Pois é. Muito bacana. E daí eu participei ativamente do projeto, tanto da arquitetura quanto do desenvolvimento. Eu participei dos dois processos ali, né? Eu ajudei a criar toda a tela de parametrização, como que a ferramenta ia se comunicar. Eu fiz o desenvolvimento de quase 80% dela ali, mantive ela por muito tempo em pé, e hoje acho que ela não é perfeita, né? Sempre vai ter melhorias, ela possivelmente tem ela possivelmente tem ali as falhas dela, mas hoje ela é totalmente funcional, ela traz muitos benefícios ali, então a galera tá aí no chat, inclusive quem recebeu a conta do Integration Hub tá ali já dando depoimento dele. Que agora sim é uma integração totalmente funcional. Então, assim, ver algo muito quebrado funcionando muito bem depois, acho que é incrível, assim, eu não sei nem, acho que esse é o projeto da minha vida. Eu parabenizo, né, porque a gente, quando você tem um projeto e você trabalha, você não prevê o incidente, você nunca prevê o incidente, você sabe que o incidente pode acontecer. Você tem assim, e tem o tempo da selhar do incidente. Você projeta, mas assim, isso pode acontecer, mas vamos trabalhar no nosso tempo. E aí vem os incidentes, acontece isso, você fazer uma revisão em cima de loops, no teu caso, como você falou, que tem vários loops infinitos, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, isso mostra que o teu estudo, teu conhecimento referente às API, até mesmo a questão da ciência da computação, fez com que você pudesse ver orientação a objeto, que você precisa muito da orientação a objeto para você moldar esses projetos, né? E ter o entendimento final. E acabou que se resolveu. Mas parabéns, tá? E parabéns aí pela palestra, foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Deixa eu falar complementar aqui duas coisas também. São coisas que normalmente
quem for trabalhar com integração vai encontrar, tá? E aí eu falo por experiência própria. Já fiz algumas, já participei de algumas. E normalmente, pessoal, o problema para desenvolver integração, ele acontece fora do ServiceNow. Por que eu estou falando isso? Quando você está integrando o ServiceNow, você está integrando ele com alguma outra coisa. Fazer a integração dentro do ServiceNow não é tão complexo, tá? Você faz a integração. O processo pós-integração, às vezes, é muito mais complexo do que você ligar as pontas. O que você vai fazer com aquele dado? Né? Por exemplo, uma que é famosa numa empresa que eu trabalhei, era a integração, tinha a jornada de onboard dos funcionários. Alguém era contratado, tinha uma integração que buscava lá no SAP a informação e depois que aquilo vinha para o ServiceNow, era uma loucura. Era order guide, gerava 1000 requisições, tudo automático, porque o cara tinha que receber computador, tinha que receber usuário, tinha que receber... Então, assim, claro que dava problema, né? Então, o processo, às vezes, ele é muito mais complexo do que a própria integração, que era bater lá no SAP e pegar o novo usuário, o novo funcionário da empresa e trazer para dentro do ServiceNow. Então, esse é um grande lance, assim, que vocês têm que ficar ligados. O processo, às vezes, ele é pior, muito pior que a integração. O outro sempre vai ter um time do outro lado que precisa estar alinhado no mesmo time que o time do ServiceNow. Por quê? O projeto de ServiceNow está sendo gerido ali, né? Quando parte a ideia de se criar uma integração, aquilo é priorizado. Só que lá do outro lado, às vezes, não foi priorizado. Então, tem que fazer uma integração com o SAP. Às vezes, tem que criar um endpoint lá no SAP, uma API para o ServiceNow bater, ou ao contrário, né? O SAP chamar o ServiceNow para mandar a informação para cá. Tem que construir isso lá do outro lado. E se não tiver alinhado esses tempos, vai ser feito do lado do ServiceNow e vai ficar parado esperando o time lá do outro lado entregar a parte dele. Então, normalmente, problema de atraso de integração é isso. É o outro time da outra plataforma que não está sincronizado com o projeto do ServiceNow, de entrega dentro do ServiceNow. Tá? E eu falo isso aí de carteirinha também, porque já passei várias vezes por isso. Do nosso time entregar o lado do ServiceNow e ficar esperando. E aí? Ah, não, isso aqui nem é minha prioridade. Vai esperar tanto tempo até eu entregar isso aqui e conseguir ligar as pontas. Tá? E o último ponto que eu trago para vocês, assim, de experiência também, esse desenho de arquitetura é muito importante ser feito, cara, e discutido com várias áreas, tá? Com clientes. Primeiro, se vai ser inbound ou outbound, como a Silmara falou. Vai ser o ServiceNow que vai mandar a informação ou vai ser o ServiceNow que vai buscar a informação? Vai ser a outra plataforma que vai mandar a informação para o ServiceNow ou ela vai ficar ali passiva esperando o ServiceNow bater? Então, essas discussões, elas são muito importantes, porque às vezes você vai montar um processo, como eu trouxe aqui de exemplo para vocês, para pegar a informação no SAP da vida, e eu vou bater lá 300 vezes num dia, que eu vou schedular aquilo ali para rodar a cada 5, 10 minutos, e não vai ter um funcionário novo que foi contratado pela empresa. Então, vale muito mais a pena o gatilho estar do lado da outra plataforma. Ó, quando chegar um funcionário novo aí no SAP, manda para o ServiceNow, que eu não preciso ficar batendo aí toda hora para saber se tem gente nova. Então, essas discussões de definição de arquitetura são importantíssimas para você não ficar gerando um processamento à toa. Eu estou gerando processamento, lembra das consultas lá no Integration Hub? Toda vez que eu mandar lá, mesmo se eu não conseguir pegar o funcionário novo, eu estou consumindo Integration Hub. Então, não é mais inteligente o SAP mandar quando chegar um funcionário novo que eu consumo, vou ter um consumo só, ou eu posso mandar até, vamos imaginar que a empresa contrata muito, ela contrata 10, 20, 30 pessoas por dia, posso mandar uma vez por dia isso, em lote, vou consumir uma vez só. Então, essas discussões são muito importantes serem feitas. E aí tem até a parte lógica, né, o caminho que isso vai seguir. Às vezes a gente está falando de coisas que vão precisar trabalhar com mid-server, porque eu vou estar integrando com ferramentas que rodam dentro da rede ali do meu cliente, então eu preciso ter um mid-server instalado para comunicar com a nuvem, então é um negócio complexo, sabe? Precisa ser discutido antes de colocar a mão na massa, eu quero dizer aqui, para definir os melhores caminhos. Beleza? Ó, o André, que não é o André que é o responsável lá por integrações, é o outro André, é o Kitagal, ele botou aqui, eu não entendi bem. Para sustentação após a entrega também como apoio ao time responsável pela API. Eu não entendi, André. Se você quiser falar ou escrever, qual foi a pergunta aí? Opa, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim. Tudo bom? Boa noite.
Não, é mais Oi. em linha aí com aquele depara lá que você falou, Eric, como exemplo lá de documentação. Acho que é Então, importante, né, ter esse depara aí também para o sim, time saber, né, a comunicação, como que tá rolando. isso. E o Depara vai ficar, aí eu já, né, você faz ele antes da integração e ele vai ficar como um documento ali do que foi feito, né? Pode-se, inclusive, atualizar aquele documento. Até em algum momento, precisa mandar mais alguma informação, isso acontece muito. Manda 20 informações, né? 20 campos preenchidos lá no payload, vamos dizer assim. Agora eu tenho que mandar mais um. A plataforma de origem vai mandar mais alguma coisa e eu tenho que ir lá atualizar minha documentação para ela estar sincronizada com o que está acontecendo na realidade. Isso fica, né? Essa planilha de deparo, ela fica, ela não morre, ela é viva. Enquanto a integração está sendo atualizada, ela também vai sendo atualizada. Beleza? Era nessa linha aí mesmo que eu quis dizer. Só não completei ela para ficar mais claro. Show. Pessoal, a gente está caminhando para o final aí, né? O nosso time box é 1 hora, a gente já passou até um pouquinho. Já são 9h15. Vamos partir para os nossos ritos finais. O primeiro deles, a Silmara já até me deu uma rasteira aqui, porque eu falo que é a sessão networking, mas ela já botou ali na tela o LinkedIn dela. Então eu sempre jogo aqui o LinkedIn do nosso convidado para vocês conectarem pra caramba aí com a galera. Eu falo que o LinkedIn não é Facebook nem Instagram, você não precisa ser amigo da pessoa. Vamos fazer networking aí, então adicione a Silmara aí no LinkedIn, 30 conexões novas para ela, beleza? E mais as que vão aparecer pela frente, porque a gente tem, essa sessão está sendo gravada e vai daqui a pouco tá lá no nosso canal do YouTube. E aí, para quem ainda não tem, eu vou mandar os links aqui para vocês. O canal do YouTube onde o vídeo vai estar publicado. Daqui a pouquinho, demora um pouquinho aí, uns 2, 3 dias para a gente editar. E aí a gente joga lá no canal. E aqui o nosso portal do ServiceNow Training também, quem quiser fazer parte, lá tudo que acontece, todas as publicações, as agendas dos nossos convidados, a gente vai colocando ali. Legal? Bom, vou partir agora para os agradecimentos. Foi sensacional. Já queremos mais aí, teve gente pedindo já o hands-on. Então já pode botar, Sil, no seu programação para 2024, uma volta aqui, Pode deixar. trazendo aí um hands-on de integrações para a galera materializar tudo isso que você falou, né? E a gente vai ficar feliz, com certeza, vendo a coisa acontecer dentro da plataforma. A gente sempre faz uma foto final. Então, antes de partir para a foto, eu quero perguntar aí se você tem alguma coisa para falar, fique à vontade também. Não, só queria novamente agradecer a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero que eu tenha compartilhado pelo menos um pouco do meu conhecimento, que já não é muito também, mas que alguém Modesta pra caramba ela. que alguém possa tirar proveito aí dessas informações, e sempre que precisarem tirar alguma dúvida aí de integração, ou de ServiceNow, ou de qualquer outra coisa, só me procurar ali, eu tô sempre aberta para todo mundo. E a Silmara tá no grupo, hein, de WhatsApp, tá, galera? Não Olá. queria falar não, mas ela tá lá, hein? Qualquer coisa é só mandar. Beleza, vamos para nossa foto. Sim, vou pedir para você parar o compartilhamento para a gente conseguir pegar o maior número de rostos aqui. Quem quiser abrir a câmera, aparecer bonitão lá na foto que vai para o LinkedIn, que a gente vai... Olha o Wagner aí. O Wagner dando spoiler do Now Pro. Now Pro a gente não pode falar aqui no Now Training, cara. Mas fiquem à vontade lá. O Now Pro tá rolando aí, galera. Tá rolando um curso aí de ServiceNow, hein? Legal, ó, já tem uma galera aí. Até o Thiago tá ali confundido na Pro, hein? Olha aí. Aí, mudou para Papai Noel. Beleza, vou fazer o print. Agora todo mundo dando aquele sorrisão bonito. Vou marcar a galera lá, hein? 1, 2, 3 e... Deixa eu capturar aqui primeiro. Antes de eu falar que já tá salvo. Eu já perdi essa foto, hein, pessoal? Algumas vezes. E aí depois eu tive que buscar na gravação, né? Tinha a gravação, eu peguei a gravação.
Aí peguei, fiz o print da gravação, uma baixaria, mas deu certo. E é isso, galera. Muito bom. Valeu demais aí. Nos vemos daqui a 15 dias. Essa foi a nossa última reunião do ano. Espero que vocês tenham um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo. Vamos divulgar aí a agenda. Já tem gente querendo vir falar nas primeiras sessões aí do ano que vem. E eu já vou dar um spoiler para vocês, tá? Coisa legal pra caramba. Eu fui procurado por uma empresa pequenininha, assim, vocês nunca devem ter ouvido falar, a Siemens. Já ouviram falar na Siemens? E a Siemens vai apoiar a iniciativa daqui do ServiceNow Training, hein? Então tem coisa boa vindo por aí. A gente está conversando no bootcamp com vagas ao final, assim, tem um monte de coisa para acontecer. Participem das sessões aí, porque tem coisa boa vindo pela frente para a galera que quer chegar aí no mercado. O que eu queria falar mais? O pessoal da Siemens vai vir aqui falar com vocês, então fiquem ligados aí nas agendas iniciais de janeiro. Não sei se vai ser a primeira ou a segunda, mas eles virão falar sobre essa ideia, vão apresentar ali, vão falar, né, dessa parceria que a gente está rascunhando com eles. E então o pessoal tem que estar aqui, tem que estar presente para saber das novidades. Tá bom? Beleza? Então já deixando aí o spoiler do que vai acontecer ano que vem. Valeu, galera. Muito, muito bom. Obrigado por tudo, obrigado pelo ano. E ano que vem a gente. Boa noite aí, pessoal. Boa noite aí, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.